Quando a gente pensa em cultura africana e afrodiaspórica, né, especialmente no campo do empreendedorismo, dois exemplos não podem fugir ao debate. O primeiro deles é as chamadas pessoas escravizadas para ganho, né, aquelas pessoas que, quando chegavam da África ou descendentes de pessoas africanas, pessoas negras, obviamente, eram submetidas a regimes de escravatura para manter as famílias de europeus, portugueses aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Essas pessoas elas precisavam gerar dinheiro periodicamente para levar para as casas dos seus donos, né, das pessoas que as dominavam no processo de escravatura. Isso é importante porque elas precisaram desenvolver uma série de competências empreendedoras, competências que inclusive são muito similares às dos vendedores e vendedoras de rua hoje, né, que nunca sabem, não podem planejar, por exemplo, o dia de amanhã. Se faz um recurso hoje, não sabe se amanhã terá o mesmo dinheiro. E estas pessoas elas tinham que dar conta de levar um dinheiro toda semana ou todo dia para as casas das pessoas que eram proprietárias do seu direito e da sua humanidade. Eu acho que é uma discussão muito importante porque é uma romantização do empreendedorismo, desse tipo de empreendedorismo que não pode haver, né? Nem hoje, como não podia haver anteriormente. E é muito curioso que essas pessoas muitas vezes conseguiam manter essas casas e juntar dinheiro ainda para comprar suas cartas de alforria, né? Ao longo do tempo, a presença dessas empreendedoras, dessas afroempreendedoras e desses afroempreendedores se tornou uma coisa comum no Rio de Janeiro. E ao longo do tempo, essa persona, passou a fazer parte do cotidiano da cidade e está hoje aqui transvestida de outras formas e de outras formas de empreendedorismo. Por isso, ações de valorização empreendedora de pessoas pretas é tão importante, né? Para que essa ação empreendedora ela possa conferir a nós dignidade, segurança, trabalho digno, né, e não apenas um trabalho exploratório e mal remunerado. O segundo exemplo, muito importante também, tem a ver com as casas de Zungu, espaços que num primeiro momento foram feitos como vendas, né, do alimento mais comum, do fast food da época, que era o angu, aplicado a pessoas negras. Então, por um vintém, né, a pessoa poderia se alimentar com angu, zungu, essa palavra vem daí. No Largo da Prainha, por exemplo, hoje comum para as festas próximas à chamada Pedra do Sal, coração da pequena África no Rio de Janeiro, há exemplos dessas casas históricas, mas que em um dado momento passou a ser proibido também, né? E passou a ser proibido por quê? Alguns motivos a gente pode destacar. O primeiro deles, porque eram casas em que a resistência afrodiaspórica se firmava, né? Então, eram casas que garantiam alimentação para pessoas escravizadas para que elas pudessem se reestabelecer e fugir. Eram casas em que a cultura afrodiaspórica tinha liberdade, né? O samba, a capoeira, os cultos também poderiam acontecer ali, e isso, né, a comunidade daquele momento, a comunidade europeia, a comunidade portuguesa, a comunidade colonial, não aceitaria que acontecesse. Essas casas são um exemplo de resistência empreendedora e de utilização do empreendedorismo na cidade do Rio de Janeiro para manter e preservar a cultura afro-brasileira. Nós temos que celebrar a memória das casas de Zungu e nós precisamos refletir sobre o papel desse empreendedorismo enquanto forma de resistência afrodiaspórica na história da cidade e na história do país. Essa é uma reflexão muito importante que a gente precisa continuar fazendo.